Essas informações foram retiradas de um padrão industrial de projeto de placas de circuito impresso, o padrão IPC 2221. E nesse padrão temos diversas recomendações sobre como organizar e projetar nossas placas de circuito impresso. Dentre elas, as informações sobre como projetar a largura das trilhas conforme a placa que estamos utilizando. Baseado nesse padrão, temos alguns gráficos que podemos utilizar para auxiliar na escolha da largura da trilha. Neste gráfico temos a corrente em amperes no eixo Y e a seção transversal da trilha em milésimos de polegadas quadradas. Cada curva corresponde a um aumento de temperatura em relação à temperatura ambiente. Neste exemplo, foi selecionada a corrente de 6 amperes, necessária para a trilha que será projetada. Se nossa tolerância for de, no máximo, 10 graus acima da temperatura ambiente, precisamos determinar que a área da trilha precisa respeitar este valor de aproximadamente 200 milésimos de polegadas quadradas. Suponha que tolerássemos até 100 graus Celsius de aumento de temperatura. Veja que bateríamos na primeira curva e a nossa área transversal da trilha seria bem menor. Portanto, tome cuidado. Se você escolher uma trilha mal dimensionada, subdimensionada, seu aumento de temperatura na placa do circuito pode ser muito grande, inclusive danificando ou até causando um incêndio. Voltando para o limite de 10 graus acima da temperatura ambiente, após determinar a corrente e selecionar esse aumento de temperatura, determinando a área transversal da trilha, temos um segundo gráfico, onde, a depender da espessura que você tem na sua placa, você vai determinar qual que é a largura da sua trilha. Por exemplo, para esta área transversal, se tivéssemos uma placa de 3 onças por pé quadrado, poderíamos usar um condutor com uma trilha de 50 milésimos de polegada, ou 50.000. Porém, conforme mostra a linha aqui, ao utilizar uma placa de 1 onça por pé quadrado, precisamos utilizar um condutor com 150 milésimos de polegada de largura, ou seja, 150 ml. Isso vai ocupar mais espaço da nossa placa, com certeza. Portanto, a escolha está vinculada a quanto você vai gastar na placa, determinando se vai utilizar uma placa com maior espessura de cobre ou menor espessura de cobre, e quanto espaço você tem disponível, pois a sua corrente vai depender da sua aplicação do circuito. E a partir dela você tem que escolher o limite de temperatura que você está disposto a aceitar de aumento em relação à temperatura ambiente. Existem alguns sites baseados nessas regras que nos oferecem algumas ferramentas de projeto da largura das trilhas. Por exemplo, nesse site, para projetar uma trilha de uma corrente de 10 amperes com uma espessura de cobre de 2 Oz por metro quadrado, aceitando um limite de temperatura de 10 graus em relação à temperatura ambiente de 25 graus, descobrimos que precisamos usar uma trilha de 142 ml. Note que existe no site uma diferença para trilhas que são externas, em contato com o ar, por exemplo, top e bottom, ou para trilhas internas. Como não estamos trabalhando com trilhas internas, não vou me ater a este problema. Porém, veja que a largura das trilhas internas precisa ser muito maior do que das trilhas externas. Isso é porque, ao estar em contato com o ar, é possível dissipar melhor o calor do aquecimento da trilha, enquanto as trilhas internas estão protegidas pelo material da placa e não conseguem dissipar o calor tão bem. Portanto, normalmente vão ter uma largura de trilha maior para a mesma corrente e mesmas especificações de espessura de cobre. Nestes sites também temos informações sobre como projetar as vias que conduzem a corrente, por exemplo, do top para o bottom. Assim, facilita o seu projeto quando você precisar utilizar essas vias para conduzir correntes mais altas.